Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula onde nós vamos resolver essa questão que caiu no Enem no ano de 2017 e por ela ter um enunciado muito extenso, na resolução eu dei uma resumida no texto e também melhorei um pouco o desenho para que você possa entender melhor a explicação e desenvolvimento dessa questão. Eu quero aproveitar também nesse vídeo, que é um vídeo mais ou menos curto, comentar sobre as introduções que eu coloco nos meus vídeos. Sempre tem uma trilha sonora que eu deixo por alguns instantes, não apenas para quebrar a austeridade que uma aula de matemática geralmente impõe. Eu deixo também para que o internauta, o estudante, tenha um momento para que ele tire um print do exercício e depois tente resolver sozinho antes de começar a aula. Outro detalhe também que eu quero deixar nessa aula é dizer que geralmente as escolhas das trilhas, uma boa parte são eu mesmo que escolho, mas tem uma boa parte que é feita por internautas, por estudantes que às vezes pedem, tem gente que gosta, mas e vocês podem perceber aquilo que é do meu gosto e o gosto do estudante pelo tipo de música. Especialmente nessa aula de hoje, a trilha sonora foi escolhida ou foi sugerida por um internauta que eu julgo ser um dos mais assíduos ou mais fiel desse canal. A trilha de hoje é do Joe Satriani, um guitarrista americano premiadíssimo, com um dos seus maiores sucessos, que é o Summer Song. E foi sugerido por o meu amigo Zanelli, lá do Rio de Janeiro. Então, ao Zanelli aqui, dedico essa aula. Um grande abraço a você e também a todos os estudantes que estão chegando hoje aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa aula. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Aí temos a manchete. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra na capital. Eu imagino que seja lá em Porto Alegre. Se tiver alguém de Porto Alegre, confirma aí para ver se é realmente, eu imagino que seja. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros ou 60 centímetros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Qual deve ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? E temos aí as 5 alternativas abaixo. Bom, pessoal, então, para resolver isso aqui, eu vou passar então para outra página com o enunciado mais resumido e também com um desenho mais detalhado. Vamos lá então. Bem, aqui então está o exercício resumido. Eu fiz esse desenho aqui para que você possa entender melhor. Então vamos lá, olha só. Qual é a pergunta do exercício? A pergunta é: qual é a altura mínima do viaduto para que esse caminhão passe com uma boa margem de segurança? E qual que é essa boa margem de segurança? É deixar no mínimo meio metro nessa parte superior com relação à laje do viaduto. Tá? Então essa diferença aqui, ó, na parte superior desse último tubo até a laje tem que ter no mínimo meio metro. Então vamos lá aos dados do exercício. Essa parte superior, como eu vou ter que deixar meio metro, eu vou deixar aqui marcado. E vamos identificando cada trecho aqui. Então, dessa parte superior até o centro desse tubo aqui, eu tenho quanto? Como é o próprio raio, eu tenho 60 centímetros ou 0,60 metros. Eu tenho aqui mais um 0,60 nesse trecho. Agora, desse centro do tubo até a base desse triângulo que eu fiz questão de colocar aqui,
O que é esse triângulo? Esse triângulo nada mais é do que um triângulo equilátero, resultado da união dos segmentos que unem, que ligam o centro das três circunferências, ou dos três tubos. Então, quando você faz isso aqui, você percebe que é realmente um triângulo equilátero, uma vez que cada lado mede exatamente o quê? O dobro do raio, já que o raio é igual para todos. Tá? Então, aqui eu tenho 0,60 mais 0,60, então é um triângulo equilátero com 1,20 m de cada lado. Bom, então esse H aqui eu vou ter que descobrir. Eu tenho o lado, mas não tem essa altura. Então, resta saber essa altura. Dessa base do triângulo até piso da carroceria do caminhão, essa também é fácil, porque como é a mesma altura do raio, eu tenho aqui mais 0,60 também. Tudo em metros. E da carroceria até o chão, quanto que eu tenho? É dado no exercício 1,30 m. Então eu tenho 1,30 m. Bom, então quer dizer que a altura do viaduto, a altura mínima, será H maiúsculo, eu vou escrever H maiúsculo, é igual a, vamos por ordem aqui, 0,50, que é lá a folga que eu tenho que ter, mais o raio desse primeiro tubo, que é 0,60, mais, agora eu chamei de H minúsculo, a altura do triângulo, então H minúsculo, mais 0,60 e mais a altura da carroceria, que é 1,30 m. Bom, então o único desconhecido aqui é o H minúsculo. Então vamos na captura desse H minúsculo. Bom, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero para a gente estudar. Bom, então esse triângulo equilátero aqui, ó, cada lado aqui mede L de comprimento. E como é que a gente calcula essa altura aqui? Essa altura aqui, eu chamo de H minúsculo, é o segmento de reto que parte aqui desse vértice, chegando no ponto médio da base aqui, exatamente na metade. Então, quer dizer que esse lado aqui fica L sobre 2, assim como esse lado aqui é L sobre 2. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, sendo que a hipotenusa aqui nesse caso é o L, você pode chamar então de cateto esse H minúsculo e o L sobre 2. Fazendo Pitágoras, você vai chegar na fórmula da altura, que já vou deixar resumida aqui, ó. Fórmula da altura de um triângulo equilátero é L, que é um medida do lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Como no nosso caso o L nós já definimos aqui que é 1,20 m, é a junção dos dois raios, então eu vou substituir aqui. Então a minha altura H será 1,20 m vezes a altura vezes raiz de 3 sobre 2. Ora, 1,20 com 2 eu posso simplificar, vai dar 0,60 aqui. Então a minha altura H minúsculo será 0,60 vezes raiz de 3. Como no enunciado original ele disse para adotar raiz de 3 como 1,7, então vamos fazer H minúsculo igual a 0,60 vezes 1,7. Isso vai nos dar igual a 1,02 metros. Então quer dizer que do centro desse tubo até a base, que é o segmento que interliga os dois centros, mede 1,02 metro. Bom, agora basta eu substituir na forma da altura geral do viaduto, que é esse daqui, ó. Então vamos lá. 0,50 mais 0,60 mais o H. O H agora eu já tenho o valor 1,02 mais 0,60 mais a altura da carroceria, que é 1,30 m. Bom, pessoal, para você evitar erros no cálculo, pode fazer uma junção aí de valores. Por exemplo, pegue aqui, ó, 2 a 2. Eu poderia pegar esse 2 aqui, esse 2 aqui. 0,50 mais 0,60 dá o quê? Dá 1,10. 1,02 mais 0,60 vai dar 1,62. 1,10 mais 1,62 vai dar 2,72. 2,72 mais 1,30 vai dar 4,02. Então, a altura mínima desse viaduto será 4 metros e 2 centímetros. Então, chegamos aqui no resultado final, que é a alternativa D de dado aqui, 4,02.
Então vejam que realmente é bastante simples essa questão aqui. Na verdade, ela se resumiu apenas à altura do triângulo equilátero. Por acaso alguém ficou com alguma dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários ou pode enviar inbox, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!